Olá pessoal, eu sou a Eli, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma indicação de leitura de uma autora que eu tenho gostado bastante. Inclusive esse livro que eu vou falar hoje foi o primeiro contato que eu tive com a escrita dela e já me apaixonei. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificação, curtir esse vídeo caso você goste, para o YouTube entender que você curte meu conteúdo e te entregar vídeos sempre que eu postar novos conteúdos por aqui. Me segue também lá no Instagram, @sonhando_com_livros, por lá eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, da minha leitura com vocês. Dados recados, então vamos lá ao livro. O livro que eu quero comentar com vocês hoje é A Pequena Ilha da Escócia, da Jenny Colgan. Como eu disse, esse foi o primeiro livro que eu tive contato com a escrita da autora e já me apaixonei. Ela tem uma forma de desenvolver a história que envolve bastante e é muito fluida. Nesse livro nós vamos conhecer a Flora Mackenzie, ela que está em Londres trabalhando em um escritório de advocacia e se inspirando de amores pelo seu chefe bonitão. Flora cresceu em Moray, uma ilha da Escócia, mas depois de um acontecimento que partiu seu coração e da sua família, ela decidiu ir embora da ilha. Então ela decide ir embora e quando ela parte para Londres, ela sente que ela pode ser uma pessoa diferente, ambiciosa e até mesmo anônima, em uma cidade tão grande com tantas possibilidades. Mas quando o novo cliente do escritório precisa que ela esteja em Moray, ela se vê obrigada a voltar ao seu passado, a reviver as suas dores. Então essa é a premissa, da história. Então a partir dessa volta da Flora para Moray é que nós vamos conhecer o que realmente se passou para que ela quisesse deixar a ilha, deixar sua família, e nós vamos começar a entender o que tanto angustia a nossa personagem, a nossa mocinha. Quando ela volta para a ilha, nós também vamos ver um outro lado dela, que é o lado ligado à culinária, ligando as suas raízes e tudo mais. Então é uma história bacana. É um romance, mas que carrega essa questão do luto, então às vezes pode se tornar um pouco difícil a leitura para algumas pessoas, mas não é nada complicado, enfim, não é uma história muito complexa. No entanto, tem um quesinho ali em alguns momentos de tristeza, então já deixo avisado. Mas de modo geral, é uma história tranquila, que vai trabalhar muito mais o desenvolvimento da personagem, da Flora em si, assim como da sua família, Flora, ela tem 3 irmãos, o Innes, o Fita e o Hamish, e eles ficaram na casa, ficaram com o pai após a partida da Flora, Então, a Flora, quando volta para casa, ela acaba encontrando até um ambiente um pouco hostil, Eles estão um pouco relutantes com a volta dela, porque eles sentem que ela deixou eles na mão, vamos dizer assim, quando ela partiu, depois desse acontecimento que foi tão significativo na vida de todos eles. Mas Flora tenta ali aos poucos ir retomando a relação com eles. Falando um pouquinho sobre as minhas impressões aqui da história. A relação dela com os irmãos, pra mim, me incomodou um pouco, porque eles são adultos, inclusive um deles já tem uma filha, mas eles se comportavam de uma forma muito infantil, Então tinha determinadas situações que aquele comportamento não combinava com a história, sabe? Então essa foi uma questão que me deixou um pouco assim, a relação deles com a Flora e de Flora com eles também, mas eu acho que os meninos, os 3 rapazes eram os que mais tinham atitudes infantis, Eu acho que a Flora, ela era a mais madura dos 4. Outra questão que eu achei que também foi muito trabalhado foi justamente a questão do luto. A autora trazia esse tema em qualquer oportunidade. Então, às vezes, estava desenvolvendo algo ali e de repente surgiu uma situação que esse tema voltava à tona. Então, eu achei que desenvolveu bastante. Tudo bem que é um tema importante para a história, mas que desenvolveu muito. Então, acabou deixando alguns trechos da história um pouco maçantes. Mas, de modo geral, tirando esses 2 pontos que, para mim, deixaram a história um pouquinho menos interessante, mas muito pouco mesmo, a história é muito legal. A ambientação que a autora traz, em relação à ilha, porque a ilha de Moray é uma ilha fictícia, porém a autora ela é escocesa, então ela trouxe as questões das praias vastas, das noites de verão intermináveis, a aurora boreal, as planícies sem árvores, então ela trouxe muitas informações que são referentes às ilhas reais da Escócia, para uma ilha fictícia, e descreveu todas as singularidades e pôde envolver o leitor nessa história de uma forma muito gostosa. Então esse é um livro super gostosinho, uma leitura leve, fluida. A autora ela sabe desenvolver muito bem a história, os personagens e tudo mais.
Então é uma escrita muito empolgante. Eu gostei muito. Também teve a questão do romance, né? Porque lembrando daquele chefe bonitão dela, vai acontecer algumas coisas ali. Esse chefe vai ter que ir até a Ilha de Muri também. Nós vamos conhecer todas as dores deles também, relacionadas à sua infância, a forma como ele se comporta, tem muito a ver com o que aconteceu com ele no passado. E ele é muito fechado, então quando ele vai pra ilha, que a gente passa a conhecer um pouco mais desse personagem e a se apaixonar por ele também. Então é um romance ali muito gostoso. Eles são diferentes, mas se combinam. Então eu só tenho que falar bem desse livro. Eu gosto muito da escrita da Jenny. Ela consegue envolver o leitor e ela tem uma questão muito bacana, que é se aproximar do leitor antes de iniciar a leitura, né? Então ela faz isso na parte onde tem a sinopse. Ela também faz recadinhos, né? Cartas ao leitor, sempre buscando uma forma de se aproximar com aqueles que vão consumir o conteúdo dela, né, a escrita dela. Então, fica aí a indicação desse livro, que é super bacana, né, com essa coleção aqui da Arqueiro, que tem capas espetaculares, muito bonitas mesmo. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né, dessa indicação de leitura, dessa resenha. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, de curtir se você gostou desse vídeo e de me seguir também no Instagram, @sonhocomlivros. Vou deixar todos os links aqui na descrição. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!